Wow. Ooh, it'll be Zion on the hammer. Metu doesn't know it hit him there. Up against O'Neal. They'll get it to Brandon. Brandon with 2 on the clock for the win. Yes, got it! 0.2 of a second to go. Stash. Olá, nação pelicana! Estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast, o podcast brasileiro que cobre a sua franquia favorita, o New Orleans Pelicans. E hoje, episódio 40. O episódio 40 já é o nosso primeiro episódio de 2023, né? Que a gente fez vários pedidos aí por o Papai Noel e eu acho que ele ignorou a gente, né? Que todo mundo pediu saúde e é o que tá faltando pro time nessa temporada, né? Mas a gente passou aí até um tempo a mais do que a gente imaginava, porque a gente também precisa de férias, né? A gente é um trabalhador brasileiro aqui, né? Que precisa também tirar uma folguinha. Não foi nada planejado, mas a vida nos ofertou essa possibilidade, né? Então, estamos aqui, né? Depois de 14 jogos, a gente imaginava que ia ser 6 jogos, mas foram 14 jogos. Então, a gente vai falar aqui sobre isso, né? E também a gente vai falar um pouquinho aí sobre alguns assuntos aí bem bacanas. Mas, para isso, está aqui comigo o nosso time completo, ao contrário do Ingram e do Zion, né? A gente já tá aqui com a formação completa, então o nosso Big Three está 100%, né? Então não vou ser que nem o CJ McCollum aqui, chutando trocentas bolas para tentar ganhar de time ruim. Então aqui comigo, o nosso querido Ivanzinho. E aí, Ivan, como é que foi o final do ano, as férias, se preparando aí para o ano letivo, fazendo bastante exercício na academia? Fala aí pra galera aí. E aí, Gilson, e aí, galera. Olha, dá pra dizer que meu 2023 começou, acho que melhor que o do Pelicans, né? Quanto à saúde, depois de estar tempo ficando doente, consegui passar bem, firme e forte. Também no projeto, eu tinha parado um pouco em dezembro, mas voltei no projeto Fitness agora. Ano novo, vida nova, tentando aí. Indo pra academia pra tentar ficar do tamanho do Zion. Só o ano letivo aí que eu vou ter que discordar de você, porque a minha faculdade não tinha ajustado ainda até da pandemia até hoje. Eu tô literalmente acabando o meu semestre do ano passado, agora em janeiro. Então tô em final de semestre, o trabalho meu em janeiro corrido. Então assim, tô na correria, mas tô arranjando tempo pra ir pra academia, assistir os jogos do Pelicans. E é isso, né? O ritmo frenético aí pra... Mas sem se lesionar, né? Que é o mais importante. É isso aí, Ivan. Então tu tá bem, né, cara? Tá bem melhor do que o Saints e as lesões do Pelicans. Você tem que falar do Saints, né? Ai, cara, porque agora a gente tem que falar coisa ruim pra gente dar valor pras coisas boas, né? Diferente da nossa fanbase, que parece que agora um jogo ruim do Valanciunas parece que é o fim do mundo, né? Mas é isso aí, né? Tem uma coisa boa do Saints, é que acabou a temporada, né, pro Saints. Tá certo. E o nosso cara aqui mais, vamos dizer assim, pessimista, mas eu acho que passou aí o final de ano bem, né, Rafa? Fala pra galera aí. Fala, Gilson. Fala, Ivan. E aí, galera, passei bem, cara, passei melhor que o Pelicans também, passei melhor que o Pelicans, passei até, né, porque o Pelicans ganhou aí uns joguinhos aí entre o Natal e o Ano Novo, mas saúde que é bom nada, né, brincadeira isso aí, então eu pelo menos também tô estilo Ivan e tô saudável também. E vamos aí, né, começar o ano, mais um podcast aí pra gente. E vamos ver, a gente tem bastante coisa pra falar, né, que nem o Gilson falou aí, 14 jogos se passaram aí. E eu errei a minha última previsão do ano, né, pra variar. Mas eu também já esperava que o nosso querido Brendo Ingram tivesse de volta, não está. Vamos falar um pouquinho mais disso mais pra frente.
Mais importante é saúde, né? Que nem dizem, é importante é ter saúde, né? Tá certo. Da minha parte, né, eu tive umas férias forçadas aí que a gente não tinha planejado, acabei não fazendo, ficando em casa, só dormindo e praticando um pouco do nosso esporte favorito, né? Tava participando de um torneio de veteranos, né? Não sei se vocês sabem, depois dos 30 e poucos anos a gente tem umas categorias, né, de velho, mais velho, idoso, Matusalém, né? Ainda já tô numa dessas categorias. Consegui ganhar um torneio aí de final de ano aí, né? Num Game Winner aí, faltando 20 segundos, não foi meu, né? Claro, porque minha função é ser o José Alvarado do time. Mas, fora isso, né? Só realmente assistindo bastante jogo aí e se preparando para 2023. Então, né? Já aproveitando, né? Esse primeiro retorno, né? Do ano. Rafa, fala pra gente aí dos nossos parceiros, né? Onde encontrar a gente, né? Onde dar 5 estrelas, né? Dá uma moral pra gente. Isso mesmo. Vamos lá, a gente tá, claro, no Fumble na Net. Você pode encontrar todos os nossos podcasts lá, você pode encontrar outros podcasts de outras franquias, de outros esportes, de futebol americano também, né? Tem playoffs aí agora, então quem tiver mais animado, quem tiver um pouco por fora do que tá pegando aí, pode também dar uma conferida lá. A gente também tá em todos os, que nem diz o Gilson, em todos os agregadores, eu gostei dessa palavra. Tipo Alexa, Spotify, Apple, todas essas coisas aí você encontra a gente também. E no YouTube, no canal Pelicanos do Brasil, do nosso brother Joanilson aí também. No mais, vocês podem dar aí like aí no YouTube, podem deixar review de 5 estrelas, só vale 5 estrelas. Menos 5 estrelas a gente vai meter aqui a ditadura e apagar o comentário. Mas vocês podem pedir, brincadeiras à parte, vocês podem pedir conteúdos também pra gente, assuntos, pode reclamar, pode fazer o que vocês quiserem lá. E explorar o Fumble na Net também, que tá crescendo, tá adicionando mais coisas. Também tem outros esportes também, tem até beisebol, tem fantasy. Se o seu time tiver afundado aí no fantasy, aí, pode ouvir um podcast lá e ver o que você pode salvar ali dos que não foram ainda, dos que estão no free agency lá. Muito legal, chega lá, acompanha a gente. Pessoal, então, né, a gente, depois desse merchan do Rafa aí, né, vamos para nossa pauta. Moçada, o último jogo, né, que a gente comentou aqui foi contra o Bucks, né, que infelizmente o nosso querido Zion não jogou muito bem, porque os caras simplesmente fizeram uma barreira, né, somente botando o Drew Holiday para iniciar a marcação, né? Então a gente ficou meio assim, e daí a gente fez uns previews aqui, né? Dos próximos 6 jogos. Eu só vou passar aqui só pra gente falar se a gente acertou ou errou, né? Então a gente tinha botado aqui, eu e o Ivan, uma previsão de 4 vitórias e 2 derrotas, e o Rafa de 50%, né? Então, depois do jogo contra o Bucks, né? A gente teve né, dentro dessa sequência aí, né? Que a gente teve 5 vitórias. Contra o Spurs, o Thunder e o Pacers, né? O Zion acabou não jogando. Até a gente imagina. Eu fiz uma galera lá no grupo lá, fizer umas promessas aí se a gente ganhasse do Pacers, e a gente acabou ganhando de 20 pontos, né? Então a gente teve essa sequência de 5 vitórias aí contra o Spurs, Thunder, Pacers, Timberwolves e Filadélfia jogando em casa, né? Então foram jogos aí em sequência. Desses aí, né, só algumas até o Grizzlies, né? Então, dessa sequência até o final do ano, né, a gente conseguiu engatar essa sequência de vitórias. E, né, a partir do primeiro jogo do ano, né, começando contra o 76ers, a gente acabou aí perdendo o Zion por uma lesão na coxa, né? Então, provavelmente ele deve ficar em 3 a 4 semanas aí se recuperando, né? Que eu acho que não foi uma distensão de grau 2, né? Então dá para ele ir tratando e voltando até o All-Star Game, né? Então desde aí a gente teve uma tabela aí que a gente ficou aí em torno de uns 50%, que a gente já estava sem o Ingram, né? Que a gente acabou aí
depois do jogo contra o Grizzlies, né, a gente acabou perdendo do 76ers, foram duas derrotas seguidas, daí a gente pegou o Rockets, acabamos ganhando aí, né, dos jovens, nosso querido CJ McCollum aí mostrando para os jovens como que ganha. Daí a gente pegou o Nets jogando em casa, né, até que a gente tentou, né, no primeiro tempo aí ficar no jogo, mas no final aí o Duran e o Kyrie definiram, né, a partida. Daí a gente foi um back-to-back aí perdendo para o Mavs, né, num jogo até que a gente conseguiu aí tentar ficar no jogo, mas não teve muito o que fazer. Daí, né, nessa road trip aí, né, que a gente iniciou a partir do Mavericks, jogamos contra o Wizards, né, nesse jogo aí o triste foi que a gente acabou perdendo o Herb Jones aí, que se machucou, né, tinha voltado e já se machucou. Mas a gente, mesmo assim o CJ conseguiu fazer um bom jogo, a gente conseguiu ganhar. Daí a gente teve o nosso jogo contra o Celtics, né, que a gente acabou perdendo, apesar de começar bem, batalhar. Ganhamos do Pistons, né, que foi um jogo aí que estava relativamente fácil, no final quase que a gente entrega. E no fechando aí a gente está gravando aqui depois do Martin Luther King Day, né, que foi os jogos que passaram o dia todo porque foi feriado nos Estados Unidos, né, em homenagem ao Martin Luther King. Então o nosso time acabou perdendo do Cavs, né, que foi um jogo aí até o terceiro e quarto, o time conseguiu se manter no jogo, mas do final do terceiro quarto até metade do quarto, o time ficou aí sem pontuar aí por mais de 8 minutos, levando uma run aí de 15-0, né? Então acabamos perdendo aí no finalzinho, né? Então, gente, eu sei que eu não vou pedir para vocês fazerem um review de cada jogo aqui, mas Rafa, o que tu achou aí, né, desses 14 jogos aí? O que mais chamou a atenção, né, com as lesões? Então, fala pra galera aí. Foram bastante jogos que a gente falou, né? Então a gente meio que pegou, vamos dizer assim, duas fases do Pelicans aí, né? A primeira fase a gente conseguiu até meter uma sequência de vitórias e Willie Green acabou indo, na minha opinião, ele foi super bem até nessa primeira parte aí, nesses primeiros jogos aí sem nossas estrelas. Para mim, um claro destaque foi ele fazer basicamente toda a torcida pelicana aí engolir as próprias palavras com o Nagy, né? O Nagy já vinha bem aí, né, nesse papel dele aí de cobrindo o Ingram. Quando a gente perdeu o Zion, ele passou a ser mais agressivo ainda. Ele expandiu o jogo dele, ele tá jogando bem. A verdade é essa, o cara tá jogando super bem. Na real, na minha opinião, ele tá até fazendo hora extra. Ele tá jogando melhor do que ele consegue até. Não sei como que ele tá fazendo isso, mas para mim o destaque, claro, é o Nagy e o Dyson, que por circunstancialmente, né, porque 3 titulares estão machucados do Pelicans, ele tá aí como titular, mas na minha opinião, eu ainda considero isso uma mini vitória pra gente também nesses últimos jogos aí, porque não muito tempo atrás aí todo mundo tinha certeza de que seria o Devonte Graham começando o jogo e ganhando bastante minutos, e não tem sido o caso, apesar de, principalmente no último jogo aí contra o Cavs, né, o Willie Green ter insistido aí com minutos desastrosos do Devonte Graham. Mas pelo menos o Dyson parece que ele tá cavando aí um lugarzinho na rotação do Pelicans a longo termo aí nessa temporada. Então, para mim, desses últimos jogos aí, os principais destaques aí são até positivos, são o Dyson se consolidando um pouquinho mais e o Nagy mostrando que ele é o nosso mendigo favorito, é a nossa faca, né? É o nosso querido sacanagem, faca macho. Caraca, que loucura isso aí, né, cara? A gente imaginou que ele ia estar fora da rotação e hoje ele é um dos caras aí chave, né, pro time. Que é coisa surreal, né, que a gente tá vivendo. Mas, Ivanzinho, mesmo com toda essa sequência aí louca aí que a gente tá vivendo aí, né, ganhando de time ruim e brigando contra time bom e perdendo no final,
A gente ainda está em terceiro colocado aqui da Conferência Oeste, uma conferência aí que tá bem concorrida, né? Porque daí você vê a diferença, né, da gente pro time que tá em 11º aí são 5 jogos, né? Então, você pega aqui o nosso concorrente aí na Copa, o Wemby, né? O Lakers, que tá em 13º, ele tá a quantos jogos aqui do sexto? Ele tá em torno de 2 jogos e meio do sexto colocado, né? Então, assim, Ivanzinho, o que nessa correria toda aí tu viu, né, do time aí de pontos positivos? Se puder, fale aí do nosso injustiçado Jonas Valanciunas, que tem jogo aí que ele parece o Shaq e tem jogo aí que ele não consegue nem entrar dentro de quadra. Justiça pro Valanciunas. Vamos lá, hein, mano. Não, eu vou começar pelo final aí, porque a gente aqui, eu acho que é tudo do mesmo time, que é do time Valanciunas, porque e isso não é comum, né? A gente vê isso aí dos torcedores do Pelicans. É claro, a gente tem as ressalvas, o Valanciunas, ele não é o melhor pivô do mundo, nem o segundo, mas assim, cara, a dificuldade de encontrar um cara perfeito ali pra posição, dificuldade de encontrar e de, tipo assim, dele de estar disponível, né? O cara, o que faz com que, tipo, o papel do Valanciunas seja muito importante. O que muitos torcedores do Pelicans não entendem é que o Valanciunas, ele pode ser muito ruim protegendo o aro, né? Não muito ruim, mas ruim. Então, assim, mas isso não é tudo, né? O que ele traz em outros elementos do jogo, cara, são coisas que pouquíssimos pivôs da NBA conseguem trazer. E em jogos aí, principalmente agora que a gente com problema de lesão, ele é muito essencial. Principalmente ofensivamente, é claro. O Pelicans já sofre, né, pra pontuar. E eu acho que o Pelicans ainda usa mal o Valanciunas. Tem muito jogo que você pega... Contra o Boston Celtics, por exemplo. Eu acho que os pivôs deles titulares eram o Grant Williams, né, e o Al Horford. O Pelicans tinha que usar e abusar do Valanciunas lá dentro. E o Pelicans não conseguiu fazer isso. Não com tanta efetividade. Então, assim... acaba usando que o Pelicans não consegue utilizar muito bem o Valanciunas, e ele tem esses defeitos aí que obviamente acabam custando em alguns momentos, mas assim, a gente não consegue encontrar ninguém melhor que o Valanciunas nesse momento, e isso pode até desmerecer ele falando isso, né, tipo, a gente não pode, mas ele é bom jogador, cara, ele é um dos, deve ser top 10 pivô da liga, top 10 assim, e pode não ser o melhor fit, mas é muito difícil encontrar alguém melhor que ele, principalmente na circunstância atual. Principalmente, né, a gente vê os reservas dele, né, o Billy nem entra em quadra e o Jackson Hayes só entra para atrapalhar. Então, a gente tem que dar mais valor pro Valanciunas. Aproveitar e falar um pouquinho dessa sequência. O Gilson falou muito bem, né? Que ele falou que eu ia falar que o Pelicans ganha de time ruim e joga bem, mas acaba perdendo de times bons. A situação é o seguinte, cara, não dá pra pedir mais do que isso pra esse time atual, sem Ingram, sem Zion, totalmente remendado, entendeu? O nosso elenco aí, a gente já faz até muito, a gente briga todos os jogos, a gente chega no último quarto com vontade de ganhar, com chances de ganhar, e é natural, o time quando ele tá com as suas estrelas, a gente enfrentou o Cavaliers com o Donovan Mitchell e o Darius Garland acabando com o jogo no final, o Boston Celtics, né, com o Tatum e o Brown, o Dallas Mavericks, o Luka Doncic, o Kevin Durant e o Kyrie Irving. Cara, o último quarto é isso que acontece. Se você tá no último quarto, quando o Pelicans tá no último quarto com as estrelas, a gente consegue ganhar o jogo. Geralmente estava assim que estava acontecendo. Mas
quando você enfrenta time e você não tem as suas estrelas, é natural jogadores que não costumam ter protagonismo não acertar uns chutes e tudo mais. Tanto que quando a gente enfrenta o Detroit Pistons, quando a gente enfrenta o Houston Rockets, quem é o cara que se sobressai é o CJ McCollum. Obviamente durante todo o jogo, mas principalmente ele tem o culhão de matar as bolas. Não é o suficiente quando a gente enfrenta times muito bons. Mas é o suficiente e isso é muito bom, né? Ser o suficiente porque o Pelicans antigamente perderia para times ruins quando estava sem as suas estrelas. Isso não acontece mais. O que também calha no que o Gilson estava falando aí. O Pelicans, apesar de tudo, apesar de estar sem o Zion aí desde o começo do ano, e sem o Ingram, né, que a gente espera que retorne mais tempo ainda, né, mas que a gente espera que retorne, esteja perto de retornar, o Pelicans ainda assim não sai da terceira posição do Oeste, mesmo com a diferença pequena para os demais times, mas o Pelicans se estabeleceu ali no top 3 e como acaba aí com uma regularidade, né, e todos os times estão oscilando um pouco, essa regularidade, digo, de ganhar dos times ruins e perder dos times bons, a gente acaba não saindo muito da nossa posição. E se a gente conseguir se manter no top 3, top 4 aí do Oeste até o Zion voltar, vai ser sensacional. Só adicionando um pouquinho, coisa de jogo rápido aí, porque o Ivan falou nesses 2 pontos aí, né? E agora indo do último ponto que ele falou, que é isso mesmo aí. Eu não sei se, talvez, muito provavelmente vocês vão lembrar, na verdade, né, daquele jogo contra o Timberwolves, que o Pelicans ganhou de 1 ponto, onde no final ali o Zion simplesmente tomou conta da quadra inteira ali, e ele ganhou o jogo pra gente. Foi uma das coisas mais espetaculares que eu vi em muito tempo aí, o que ele fez nesse final de jogo, e durante o jogo inteiro, mas principalmente no final, né? Então é exatamente isso que o Ivan falou. Chega um ponto que contra times bons você precisa daqueles caras que são diferenciados da maioria para resolver a parada, e foi o que os times bons fizeram com o Pelicans e a gente acabou perdendo. Paciência, né? Lesões acontecem para todo mundo, são imprevisíveis. E sobre o Valanciunas e sobre usar ele mal, eu concordo que o Pelicans faz um péssimo trabalho, principalmente essa temporada, de usar ele. Eu não sei se vocês acham que isso pode ser um fator ou não, mas me parece que o Willie Green tá mais usando a temporada regular como um grande treino para que as rotações e que os jogadores estejam acostumados nos playoffs ao que eles vão ser exigidos, aos minutos que eles vão ser exigidos, toques, porque para mim a única explicação, o Valanciunas ter tão poucos toques, mesmo com o pessoal fora, ele não ter tantos toques, eu não sei se isso é meio que ele usando isso para aclimar o pessoal aí ao que esperar na pós-temporada. O que vocês acham? Vocês acham que faz sentido? Vocês acham que nada a ver? Cara, falando desse jeito, analisando nesse aspecto, faz sentido. Porque realmente tem jogos que, como o Ivan falou, tem que abusar do Valanciunas e a bola não chega, simplesmente não chega. Ou ela chega aí com uma situação desfavorável, né? Mas é algo meio estranho, né? Porque assim, a gente tá aclimatando o time defensivamente ele evoluiu, é um time assim que quando joga com times mais fracos, né? Como a gente tá falando aqui, a defesa se sobressai, né? Então a gente sabe que defesa é algo que precisa ser treinada, é culturada mesmo para o time, e a gente tá vendo o que está acontecendo. Mas realmente, pensando por esse lado, faz sentido, porque vários jogos aí era pra gente ter explorado um pouco mais disso, mas em termos gerais, a gente tem perdido por falta de poder de fogo mesmo, né? Mas faz sentido. O que tu acha, Ivan? Assim, talvez seja muito preciosismo, eu acho, pensar dessa maneira, que o Willie Green tá fazendo isso. Eu acho que assim, o Willie Green ele comete alguns erros e talvez esse seja um desses erros, utilizar mal o Valanciunas. Eu também teve algum momento da temporada que eu até brinquei, acho que eu pensava que o Willie Green não gostava do Valanciunas porque não colocava ele, né? E ainda não utiliza ele muito bem. Pode ser. De fato, o Pelicans, eu acho que desde
Até como acontece, desde os playoffs mesmo, né, que a gente acabou tendo que utilizar mais uma rotação às vezes nesse sentido. O Willie Green gostou mais, né, dessa ideia de ficar muito tempo jogando em small ball e tal, e é a tendência mesmo, né, da NBA e do Pelicans. Mas eu não sei se é exatamente por isso. Eu acho que pode ser mais um estilo de jogo que o Willie Green gosta de implementar. Não sei se já direcionado para os playoffs, apesar de a tendência ser nos playoffs os big men não serem tão utilizados quanto geralmente, né? Cara, meio. Se for realmente, pode dar o prêmio de Coach of the Year pra ele, porque esse é um master plan muito louco. Né? Uma coisa a se ressaltar é que se for isso, cara, é um luxo que a gente tá vivendo, né? Porque geralmente a gente se mata pra ir pros playoffs. Agora a gente usar a temporada regular pra treinar pros playoffs, isso é novo por aqui. Com certeza, né, Rafa? Um negócio muito, muito maluco, né? Ei, Rafa, falei pro pessoal que tu tá achando o nosso presidente aí, cara. O Ivan já falou aí que ele tem feito, né, vários jogos, mas o que chamou atenção realmente foi o início da temporada dele muito abaixo, o pessoal falando mal dele, chamando ele de terrorista e tal. Agora o cara tá chutando mais de 40%, né, contra o jogo contra o Celtics. No primeiro tempo ele matou 6 bolas seguidas de 3, né, no segundo tempo acabou não mantendo, mas até uma campanha aí para All-Star. Mas uma coisa que eu achei bem interessante, né, é ele reclamar, cara, pegar a técnica por faltas não marcadas. Eu achei também isso bem, bem interessante aí. Mas o que tu tá achando aí do nosso presidente? Nosso terrorista favorito, não, brincadeira, o cara tá jogando bem mesmo. Duas coisas, né? Primeiro que essa liderança dele e do Larry Nance Jr. também, eu acho que são coisas assim que não aparecem pra gente torcedor e não aparecem definitivamente no box score, mas tem a ver com isso que você falou, assim, de impor respeito mesmo, né? Com os juízes, querendo ou não, a gente goste de admitir ou não, o Pelicans não é uma franquia que tem história, não é uma franquia no mercado que chama atenção. Então, eu acho que para um juiz que é um ser humano também, é uma pessoa que erra, embora esses da NBA pareçam escolhidos a dedo para errar, né? Mas eu imagino que para eles devam sentir mais seguros ou que tenha menos consequências errar contra um Pelicans, contra um Hornets, contra um Pacers, do que errar contra um Clippers, errar contra um Heat, alguma coisa do tipo, assim, contra um Sixers. Eu imagino que faz parte de desenvolver uma cultura e de desenvolver mesmo um renome mesmo para a franquia e para o grupo de jogadores que está em quadra ali, dá uma chamada na chincha do juiz, sim, né? Então eu acho que isso faz sentido. E a segunda parte rapidinha aí também é que me parece que essa ascensão do CJ coincidiu com a gente estar pelo menos sem uma estrela, pelo menos sem o Ingram e depois sem o Ingram Zion, onde ele cai de volta naquele role que ele estava jogando meio que no final da temporada passada, quando o Pelicans trocou por ele, né? Onde ele tem mais a bola na mão, onde ele tem mais liberdade para fazer o que ele quiser ali, e não tem uma terceira estrela, não tem um outro cara ali para ficar ruim na fita. Então, mesmo que ele sinta que, puta, cara, faz muito tempo que eu tô sem dar um arremesso, no caso, desde que ele se recuperou do Covid mesmo, aí eu não acho que tem outros dois caras, aí posso estar errado um pouquinho no time, mas eu acho que pode ser que tenha coincidido com isso também. E aí precisamos ver quando o time estiver completo de novo, né? Se ele vai voltar um pouco ao maus arremessos, a errar bolas livres, a forçar alguns arremessos ou não. Uhum. Ivan, voltando aqui para ti, né? Já dessa, assim, só para complementar, né, sobre o CJ, né? Durante aquelas semanas mágicas lá do Zion, né? Você chamou a atenção aqui o nosso D'Angelo Russell, né, que é um cara aí que qualquer coisa encosta nele é falta, um caçador de lance livre.
reclamando, né, que o Zion tava jogando futebol. Como você é um cara do futebol, né? A gente sabe que não faz muito sentido, né? Falar que o Zion tá jogando futebol e ele tá jogando basquete. Né? Até contra o próprio Minnesota, né? Várias faltas não marcadas, vários contatos, né? Que ele recebia e não era marcada falta, né? O que tu tem achado aí, né? Tanto dessa questão das faltas do Zion, mas o CJ sendo mais incisivo, né? Falando que o Zion merece muito mais apitos do que ele tá recebendo, né? Eu achei que você já ia fazer igual o João Myers faz com o Antonio Dennis. Vai fazer o Fala Mal da Arbitragem aqui só pra ganhar uma multa, né? Já ia repetir a frase do Antonio Dennis aqui que não quer ganhar a multa. Mas enfim, cara, obviamente é uma coisa que a gente, até quando o Zé não tá jogando, é uma pauta, né, da gente pegar e falar do quão mal eu esqueci a palavra em português, mas o quanto os juízes apitam mal pro Zion, né? Mas é muito questão de ajuste. A gente já falou disso, eu não vou acrescentar muito nesse quesito, mas eu acho que é muito importante ter um cara como o CJ fazendo esse tipo de coisa. A gente já reclamou muitas e muitas vezes aqui nos podcasts que o Pelicans é um time que reclama pouco com a arbitragem, né? Portanto que apanha. O Zion propriamente, que já tava melhorando nesse quesito, melhorando no quesito de reclamar é osso, né? Mas assim, a gente sabe que é assim, né? Quem não chora não mama, infelizmente. E eu até quando o CJ tomou a técnica ontem, eu pensei isso, eu falei, caramba, o CJ tá mais... E assim, foi num momento crucial do jogo, né? A gente, se ele recebesse aquela falta ali, acho que ia cair para 3 pontos. Se ele fizesse os lances livres, então ele tá cobrando, né, que a arbitragem dê um olhar pelo menos não especial, é claro, né, mas que consiga apitar de maneira justa aí pro Pelicans, algo que muitas vezes não acontece, principalmente com o Zion, né, que fica mais evidenciado pela constância dele. Invadindo o garrafão, mas que acaba acontecendo com quase todos, né? Muitas vezes a gente vê isso acontecer com o Najee Marshall. E só para complementar no final, isso que o Rafa falou, da gente do CJ aí ver como ele vai atuar com o O2 com os dois All-Stars de volta quando acontecer, né? Mas eu acho que no geral acaba sendo um ponto mais positivo do que negativo, não só para o CJ quanto para todo o time, que você vai dando ritmo, né? Então, assim, quando você precisar que o CJ tenha uma função um pouco maior e também dos outros jogadores, eles já tiveram aí esse tempo na temporada gastando e jogando minutos importantes, minutos decisivos e ganhando um ritmo de jogo que a gente percebe que faz muita falta, né? Muitas vezes. Tá certo. Rafa, devolvendo pra ti. CJ merece uma vaga no All-Star? Só pra contextualizar, né? Só pra passar pessoal, né? Do nosso time aí, quem tá mais bem posicionado aí na votação popular é o Zion, que tá em quarto, atrás do nosso querido Homem de Vidro, que basicamente não jogou a temporada, né? E o Zion fez aquelas semanas de MVP, né? Então, mas ainda tá com uma diferençazinha. Mas aí o nosso grande CJ aí, ele merece uma vaguinha, apesar de ter um monte de gente na frente? Na moral mesmo, ele merece. E merece, eu vou me apoiar até nos critérios que foram usados nos últimos anos, né? Ele é o cara que tá carregando o time que tá em terceiro lugar no Oeste. Então, se em outros anos, para outros times que é uma porcaria, tinha um cara lá voando e, esse cara aqui tá jogando muito e tá mantendo o time vivo ali nos playoffs, tá mantendo o time vivo ali no mando de quadra. Eu acho que o mesmo critério deveria se aplicar ao CJ também, que é o que ele tá fazendo, né? Querendo ou não, Ingram tá fora há 8 semanas já, o Zion teve, que nem você falou, essas semanas de MVP, mas ele tá meio que entra e sai também da line-up aí, com lesões. Para mim, baseado nesse critério aí que eles adotaram nos últimos anos, eu não vejo por que não ter ele lá no All-Star Game. E é meio injusto com outros caras, mas também foi injusto no passado com outros caras. Então,
eu acho que não tem muito como discordar disso. Pode ser que você goste mais de outros caras, tudo bem, votação popular, mas por esse critério eu acho que ele super merece e os números também são bons. Uhum. Ah, beleza, eu também concordo, né? É bom premiar. Infelizmente eles não têm os K-popers, né, para votar lá, para ele ter essa possibilidade, como essa outro atleta que você comentou aí, meio que indiretamente, como jogou esse shade aí, né? Mas tudo bem. Ai. Pessoal, mudando um pouco de pauta, né? A gente tá no meio da temporada, né? Ano passado, metade da temporada, sei lá, a gente tava em 13º, 12º, tava lá na rabeira lá da tabela, né? Hoje a gente já tá aqui mais nas cabeças, né? Mas eu queria trazer aqui uma discussão aqui com vocês sobre os prêmios dessa meio temporada, né? O que você, assim, do que a gente viu até agora, né? Nesses 44 jogos que a gente já teve, mas do pessoal, né? Que realmente já jogou, assim, quem tá mantendo o time. Então, seria interessante até pra gente ver, quando chegar lá no final da temporada, que deve ter, vamos dizer assim, mudanças. Mas assim, vamos dizer assim, vamos premiar o pessoal que tá aqui lutando na bagaceira, né? Tá lutando sem as principais armas aí, né? Então, Ivanzinho, para MVP desse meio da temporada aí, qual é o teu voto? Zion, sem dúvida, né? Quer dizer, não vou influenciar o voto de vocês. Mas o CJ corre por fora, né? Mas quem não fala Zion, puta que... Eu ia falar Valanciunas só pelo hate da galera, mas eu vou jogar sério, vamos fazer sério. A gente pode botar, não sei se tava na pauta, mas a gente pode botar o MVP ao contrário, hein? Aí quem sabe. MVP ao contrário, né? Bagre de ouro. Bagre de ouro. Eu vou colocar aqui, o Bagre de ouro. Vamos lá, gente. Então, assim, pro defensor até agora da temporada aí, já que o nosso querido Herb tá cheio de lesão aí, quem que vocês aí estão vendo que tá se destacando aí e tá mantendo o time? Se bem que é um sistema, né? Mas qual jogador aí que tá mantendo, assim, tá se destacando? Rafa? Bom, então, eu novamente, acho que se eu falar Devontae Graham, acho que eu sou expulso desse podcast. Eu vou falar, que nem vocês falaram, é um sistema, né? Então, eu acho que o sistema se solidificou bastante, mas individualmente, pra mim, justamente pelo Herb ter perdido tantos jogos, eu vou de Dyson. Né? Inclusive no jogo contra o Cavs aí, ele fez mais uma vítima aí, né? O Donovan Mitchell atacou ele aí pra fazer aquelas bandejinhas lá se jogando em cima, chamando falta. Ele roubou a bola da mão dele, saiu pro contra-ataque, mais uma vítima. Então, pra mim, justamente pela falta de jogos do Herb, o Dyson, pra mim, individualmente, foi o que mais se destacou defensivamente pra mim. Entendi. E aí, Ivanzinho, e aí? Esse aí eu não acho que vai ser muita unanimidade, né? Eu realmente tava aqui pensando, talvez não tenha uma resposta exata, mas eu vou falar alguém. Eu vou fazer a menção honrosa ao Devontae Graham, que pelo sistema tá sendo a melhor temporada defensiva dele. Não que isso seja algo muito relevante. Não que os últimos anos sejam parâmetro, mas ele tá decente na defesa. Mas o ponto eu ia fazer uma menção honrosa ao Dyson, que talvez seja, né? Eu vou deixar você falar, você tirar o tema aí. O Rafa vai votar no Dyson, eu vou fazer uma menção ao Dyson, mas meu voto vai ser no Najee Marshall, a faca. Nossa, Najee Marshall. Ousado. Esse foi ousado mesmo, né? Ousado. E eu vou ser mais ousado ainda. Eu vou de José Alvarado. Muito bem. Boa. Muito bem. Esse prêmio lascou. A gente vai dividir pro sistema de... Não, tá certo. A gente citou quase todos os jogadores aqui. Beleza. E o jogador que mais evoluiu, Ivanzinho? Najee Marshall. Parece que
A faca está nas suas mãos. E aí, Rafa? Eu no começo da temporada ia estar rezando para falar Trey Murphy, mas infelizmente é Najee Marshall também. Queria que fosse o Trey, mas também concordo que foi o Najee. Acho que aqui vai ser uma unanimidade, cara. Por o salário que ele ganha, o que ele tá produzindo, tá o cara que mais evoluiu realmente em números, em contribuição pro time, né? Agora vamos pros prêmios, assim, mais, vamos dizer assim, menos cotados, né? Quem é o nosso melhor bancário? Najee Marshall. Najee Marshall. Não, mas eu vou diferente nesse. Apesar de eu achar que é o Najee, mas eu vou um pouco diferente aqui agora. Nesse daí. Melhor bancário. É que é foda também, né? Quem que é banco aí, né? Porque cada semana é um time titular diferente, né? Mas eu vou pela consistência em sair do banco, eu vou de Larry Nance. Ele é bom de sair do banco. Tem minutos pra caramba. E aí, Vuzil? Não, eu vou votar no Najee Marshall mesmo. Eu acabei de descobrir que eu sou um fanboy do Najee Marshall aqui, mas tudo bem. Caramba, eu acho que eu vou com o Ivan. Eu também me contaminei aqui pela onda. Só é sacanagem. Só de sacanagem, eu vou botar. Além dele ele tem os melhores apelidos, né, cara? Isso é melhor ainda. Com certeza. E vamos lá, quem é o Bagre de Ouro? Esse, na minha cabeça, tinha que ser unanimidade também. Mas vou deixar vocês votarem primeiro, vai que não é, né? Tu já até falou bem dele hoje. Já do Bagre de Ouro é o Jonas. O homem com aquele cabelo, puta que merece o Bagre de Ouro. Bagre de Ouro. Olha, o Dudu tá mandando mensagem aqui, olha. Ai, gente, não, isso aqui eu só falei de brincadeira, não, ninguém merece esse título aqui no nosso time. Então, só recapitulando, pessoal, nessa metade da temporada aqui, o nosso MVP é o Zion, né, realmente. O nosso defensor do ano aqui ficou meio dividido aqui entre vários jogadores, né, mas vamos botar aqui na conta do Willie Green. Jogador que mais evoluiu, nosso querido Sacanagem Marshall, né, o cara, a faca. E o nosso melhor bancário aí também, o Najee Marshall aí, que é o cara aí que ganha um salário mínimo e produz aí o que um cara que ganha mid-level tá produzindo, né? Então... E o pior jogador que nem deveria estar no elenco é o Jackson Hayes. Vamos lá, continua. Tá certo. Tu não pode depreciar um ativo na véspera da trade deadline, né, irmão? Por favor. Tô falando em português, hein? Ninguém vai me entender. Não vai botar transcrição, não. Tá certo. Então, gente, já pegando esse gancho, né? Então, falando já de trade deadline, a gente tá gravando aqui basicamente há um mês, né, dessa data tão importante aqui dentro da liga. E o que tá saindo de rumor aqui é uma coisa de louco, né? Gente querendo vender, gente querendo valorizar os seus ativos, né? E principalmente para os times aí que estão a um Bojan Bogdanovic aí do título, né? Que tem que avaliar o que realmente está impactando. Mas assim, pessoal, eu queria assim primeiro assim para a gente chegar num consenso aqui, quais são as necessidades realmente do time, né? Para ver se a gente tem mais ou menos um direcionamento para o que a gente tem que pensar. Se é no agora, né, para a temporada regular, que eu acho meio improvável, ou agora para playoff, ou preparar o time para o ano que vem, que é onde o elenco vai estar mais maduro, né? Então, Ivan, assim, na tua opinião, o que tu imaginas que é o que mais a gente está precisando? Um big espaçador? Ou mais um defensor versátil? Mais um chutador? Assim, né, elencando as tuas prioridades, assim. Quais seriam essas necessidades aí que você vê que o time está precisando? Olha,
Eu sou bem conservador, tô sendo nessa temporada, não vejo muito algo assim de muita necessidade. Eu acho que seria muito interessante nós termos mais um chutador, talvez seja o principal ponto nesse momento, na minha opinião, porque o Trey Murphy, né, que é o chutador exímio do time, ele ainda assim um pouco inconstante, como a gente falou, queríamos dar o prêmio de que mais evoluiu, mas isso acabou não acontecendo. E a gente não tem um chutador nato, assim mesmo, aquele cara que se pega a bola livre e você fala, pô, vai matar, né? Tem o Trey quando ele tá quente e tal, mas eu acho que essa talvez seja a principal need e a mais útil, né? Se parar pra ver, eu acho que a gente precisa de um big, talvez não espaçador, mas um big que proteja o aro, mas como a gente até falou, talvez isso não seja tão útil nos playoffs. Enfim, eu acho que o que o Pelicans precisa é na próxima temporada, então eu não acho que a gente deve gastar muito nessa temporada para tentar acabar com essas needs aí, que é até um pouco difícil de escolher, na minha opinião, mas eu vou ficar com o chutador. Beleza. Então, na tua prioridade tem um chutador e tem um big defensor, né? Rafa, na tua visão aí, analisando o elenco e o teto do time aí, concorda, discorda? Manda aí tuas needs. Eu concordo sim na visão geral aí, mas eu vou ser um pouco mais específico. Eu gostaria de um wing que pegasse rebotes. O arremessador eu acho importante, eu acho que a gente precisa sim, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente, que nem vocês falaram, a gente tem o Trey aí, eu não vejo outro caminho pro Pelicans essa temporada se não dar minutos pro Trey e forçar o cara a arremessar a bola de 3. Que a gente já viu que ele tem range, eu ainda acho que o Pelicans podia dar mais uma luz verde para ele, o gatilho dele mesmo. Muitas bolas eu vejo que ele ainda é meio hesitante, mas eu iria num wing. Então, a estrutura, vamos dizer assim, né? O que eu queria era um cara com um certo tamanho aí, pelo menos 6'6", 6'7", 6'8", aí, que torna ele não tão vulnerável na defesa, né? Mas principalmente um cara que pegue rebotes. Então, eu acho que isso daí a gente reclamou pra caramba já, principalmente no começo da temporada, ou no primeiro terço da temporada aí. A gente viu repetidas vezes aí a gente perdendo rebotes e perdendo oportunidades e até jogos, porque a gente simplesmente não conseguia pegar rebote. Quando chegaram nos playoffs, o pace diminui, o número de posses de bola diminui, o ritmo diminui. Então cada posse de bola, cada rebote é mais valioso ainda. E a gente já viu que o Valanciunas já não consegue ficar em quadra na temporada regular. Nos playoffs eu só vejo isso sendo mais exacerbado ainda. A gente vai acabar jogando com uma lineup menor, com um small ball, vamos dizer assim, né? E se a gente não tiver alas que ajudem nos rebotes, alas que ajudem a terminar posses de bola do outro time, não interessa o quanto de arremessador a gente tem se a gente tem menos posses que o outro time. Se o outro time arremessa e a gente defende bem e eles têm outra chance, outra chance, outra chance. Então, para mim, a prioridade é um cara com certo tamanho, para que ele não seja caçado na defesa que nem o Alvarado, que é um ótimo defensor individual, mas ele simplesmente não tem tamanho, né? É complicado de jogar muitos minutos ou algumas situações com ele. Então, um cara que tem um pouco de tamanho, mas principalmente que ele seja bom reboteiro. E em segundo ali, se a gente pudesse dar o luxo, um big defensor de aro mesmo, mas eu não acho que isso seja tão necessário, tão prioridade para mim, como esse protótipo de jogador que eu acabei de escrever. Uhum. Fala Robert Covington logo. Tá bem específico, né? Eu tô doido pra falar Harrison Barnes, mas não pode. Novamente eu vou ser excomungado da comunidade americana. E o Kings também não troca ele, né? Não troca. Então a gente chegou num consenso que um splash move, né? Vamos dizer assim, um cara assim que seria um nível de All-Star ou próximo disso, então não é prioridade pro time, né? Vou arriscar aqui da minha listinha, né?
É bom se arriscar, que eu acho que o David Griffin nem deve estar pensando nisso aí, viu? Também acho. Então vamos lá. Então, com relação a chutadores, né? Quem que a gente tem no mercado assim que já tá bem claro realmente que pode, pela troca certa, acontecer, né? É o Bojan Bogdanovic, né? Que está lá no nosso Detroit, né? Para dar experiência para os jovens, né? Um jogador aí que tá no mercado aí que ele é vamos dizer assim, a gente pode pensar que ele é unidimensional, né? Porque ele é um arremessador, mas para quem não conhece o Bogdanovic, né? Ele é um jogador assim que ele consegue pontuar de média distância, longa distância, e também ele é um jogador muito experiente assim para pontuar também próximo da cesta, entende mismatches e tudo mais, entendeu? Então ele não é um jogador unidimensional, né? Até para quem ainda não conhece, né? Realmente ele tem mostrado aqui no Pistons, né, que ele pode contribuir mais. Na defesa, ele é aquele defensor de time, né, coletivo, né, já que o Willie Green já tem um sistema bom, né, bem, vamos dizer assim, bem definido, assim, ele pode ser aquele cara que, vamos dizer assim, dá aquela segurança, e também ele pode vir numa segunda unidade aí, né, para também tá liderando isso, né? Então esse é um dos nomes aí que tem sido bem circulado aqui no mercado. Com relação a outro chutador aí que também está no mercado aí, isso já foi até o próprio CJ McCollum comentou, né, que o ambiente lá em Toronto não está muito bom, né, que seria o Gary Trent Jr., que ganha um salário relativamente bom, né, em torno de uns 18 milhões aí, mas ele está procurando algo em torno de uns 25 milhões pro próximo contrato, né? Então tá um pouco salgado, né? Então, mas é o outro chutador que tá aí no mercado. O outro, já menos falado aí, que é o Furkan Korkmaz, esse já é bem aleatório aqui, né? Colocando aqui para vocês. O outro também que pode também entrar, dependendo do valor, é o Saddiq Bey, né? Que também, dependendo da proposta, pode ser realmente alguma possibilidade, né? Fora isso, tem aqueles contratos relativamente ruins, né? Que é o Duncan Robinson, né? Que ganha um salário gigante e não tá produzindo muito. E o próprio Joe Harris, né? Que também já tá passando dos 30 anos e também já parece que já não tá sendo tão efetivo lá no Brooklyn. Então, Ivan, desses nomes aí, tem algum que te agrada, né? Você acha que vale a pena a gente fazer um investimento? Ou outro também tem algum outro nome aí que fugiu aqui do meu radar aqui? Olha, eu não vou acrescentar nenhum nome. Eu vou até começar falando que se eu fosse pra escolher um, eu escolhi o cara mais aleatório que você falou aí, o Furkan Korkmaz, mas só pra ele não enfrentar o Pelicans, porque sempre que ele enfrenta o Pelicans, ele mata umas 15 bolas de 3. Vamos pegar ele deixando no banco aqui. Não, mas enfim, é muito difícil. Eu não sou a favor da gente movimentar, a não ser que seja para despachar o Jackson Hayes ou alguma coisa que seja inegável, assim, tipo alguma trade. Se fosse pelo Odiano Nobe, né? Provavelmente é um cara que ele ia agregar muito pro time, mas a pedida deve estar muito alta, porque ele deve ser talvez o melhor prospecto que está disponível mesmo no mercado. Então, eu acho que vai ser um preço bem alto que nesse momento não acho que seria interessante o Pelicans pegar. Até por isso eu não vou acrescentar nomes, eu nem estou olhando muito o mercado por conta disso, não quero me iludir. Alguns desses aí eu acho bem provável, o Gary Trent, até porque acho que, como você falou, ele não faz muito... parece não dar um match legal com os planos do Pelicans e não me agrada muito também, até pelo valor. Saddiq Bey acho muito difícil também seria um nome incrível, na verdade, mas eu acho que a Detroit ainda aposta bastante nele. E o Bogdanovic também tem um salário muito alto. Não acho que seja o momento pro Pelicans fazer alguma coisa. Se acontecer o que eu falei, pelo menos na minha cabeça, né? Ou vai ser uma trade aí que nem a gente está esperando, né? Uma trade que envolva um jogador mesmo para mudar o patamar,
Ou não vai acontecer nada mesmo. Talvez só despachar um outro contrato que seja interessante, mas nem isso eu vejo muito acontecendo. E talvez isso daí já dá um bom link para o Rafa falar do contrato do Devontae Graham e do que ele pensa sobre, né? Tá certo. Antes do Rafa falar, né? Então, assim, Rafa, de chutadores, não sei, tu tem alguma, vamos dizer, uma opinião, assim, sobre esses nomes? Ou a gente pode passar pro teu big reboteiro aí? O big não, wing reboteiro. Na verdade, eu tenho um nome, e apenas um nome, Uhum. porque, então, esse aí, cara, é o líder em bolas de 3 da temporada, foi o líder da temporada passada, também vamos repatriar o nosso amado Buddy Hield. E eu lembrei do Eric Gordon agora, que o Pelicans tá sempre nos rumores, hein? Não, esse aí esse Eric aí é o que não Gordon, pode falar o nome. Não pode falar o nome. Mas eu acho que a galera, acho que até vender mais ingresso, que a galera ela só pra vaiar o cara do próprio time. Mas eu juro por Deus, eu gostaria de ver aí, dar uma ligadinha lá em Pacers e perguntar qual que é aí. Tem muita gente aí atrás do nosso querido Dentucinho das Bahamas. O cara, porra, ele tá arremessando essa temporada 9 bolas de 3 por jogo, matando 42% na carreira, 40% em 7.7 tentativas. Ele tem 5 rebotes por jogo. 1.8 turnover só para 2.7 assistências. Eu acho que ele é defensor ruim por defensor ruim entre Bogdanovic e Buddy. Eu sinceramente prefiro o Buddy, até porque o Bogdanovic vai fazer 34 anos agora. Ele já é careca desde os 22, mas o calvo Bogdanovic, mas eu não sei, eu juro, agora falando sério mesmo, eu iria perguntar aí qual a disponibilidade, o quanto que custaria, porque desses nomes todos que a gente circula, tirando, claro, Korkmaz e tudo mais, mas eu acho que ele custaria até menos do que o Bey, por exemplo. Eu acho que eu não imagino o Indiana Pacers. O que eles vão querer fazer com ele? Não sei, tentar extorquir o Lakers. E o contrato dele diminui na próxima temporada. Esse ano ele faz 21 milhões, na próxima temporada ele faz 19. Isso. É um aspirante na próxima temporada. Isso, o que eu fico às vezes assim, surpreso, apesar de ter draftado ele, que ele ia ter a mesma idade, acho que ele é até mais velho que o Anthony Davis. Ele já vai ter 30 anos já, cara. Já tem a idade do Jonas Valanciunas, cara. Pois Isso aí é surreal, velho. Não acredito. É surreal mesmo. Ele entrou com 24 anos na NBA. Pois é, cara. Toda vez que eu vejo a idade do Buddy Hield, eu me assusto. Por isso que ele só sabe chutar a bola, mas ele faz muito bem isso, né? Muito bem. Muito bem. Eu gostaria de perguntar aí quanto custaria. Isso aí. Não sendo Eric Gordon, perguntar não ofende, né? Não é possível. Beleza, gente. Então, tirando os chutadores, né? De wings reboteiros, né? O que a gente tem no mercado, né? O principal deles, no caso, vou colocar aqui, tá, Rafa? Que é o OG Anunoby, né? Apesar de eu acho que ele não ser um grande reboteiro, mas é um cara versátil, né? Ele tem várias funções aí que ele pode estar trabalhando, né? Um cara muito versátil, né? Então a gente sabe que ele é um cara que vai estar tá na boca já dos rumores, né? Esse é o principal. Mas eu vou botar alguns nomes aqui, né? Robert Covington, vou colocar aqui, já te conversou, né? Tá, vou botar ele aqui. Mas tem uns nomes assim que eu acho bem interessantes pra gente tá colocando aqui, né, em discussão, né? Tem dois caras, na verdade, que eles são parecidos, eu não sei nem se eles são irmãos, né? Que é os McDaniels, né? Que é o Jalen, que joga no Charlotte, e o Jaden, que joga no Minnesota, né? Então eles são dois caras aí que tem 2,6, 2,8, que eles chutam relativamente na média aí, um pouquinho mais de 3. São defensores versáteis, né? Não sei se são tão bons reboteiros, mas são defensores versáteis, né?
são caras aí que a gente poderia colocar na discussão, né? Além disso, né, a gente ainda tem alguns outros nomes aí que a gente pode também colocar nessa lista. Esse aqui já não tem tanto arremesso de 3, mas defensivamente é um cara que pode contribuir muito, principalmente nos rebotes, que você foi bem específico nos rebotes, que foi o Jared Vanderbilt, que eu acho que que a gente falou, né? Perguntar no ofende, né? Ver quanto que o Danny Ainge quer extorquir a gente. Então, assim, são os alas aí, os wings que a gente vê que tem no mercado que podem estar contribuindo para a gente, né? Então, assim, o que tu acha desses nomes aí? Tem um nome aqui, mas eu vou falar assim só para ver se alguém vai reagir negativamente. Caio Kuzma. O que tu acha, Rafa, desses nomes aí? O Kuzma, eu já estaria out do Kuzma, porque ele mesmo já falou que ele se acha uma estrela e que ele merece arremessos e tal, e eu não... Eu acho que se for para ter essa dor de cabeça, entre aspas, eu já iria logo no OG, que é um bom arremessador também, é um bom reboteiro, sim. Dá uma olhada no tamanho desse homem, se vocês não estão muito aclimatados com o tamanho do tanquinho. O cara é 6'7", de altura, 235 libras. O maluco é um tanquinho, sim. O cara é grande, 25 anos de idade. O OG seria o meu favorito, mas eu vou pautar bastante essa próxima parte aqui pelo que custaria, para a gente já conectar no que o Ivan levantou aí do contrato do Devontae também. O que custaria para o Pelicans essa temporada versus uma próxima temporada, por exemplo, outros nomes. Mas desses aí que você citou, Gilson, o Jalen, com L, que é o que joga em Charlotte, ele me intriga bastante. Ele é 6'9" de altura, então o cara é alto, ele tem tamanho, sim. 24 anos, vai fazer 25 logo, e ele é bom reboteiro, sim, mas uma coisa que me chama atenção é que ele consistentemente tem matado bolas de 3 desde que ele chegou na NBA. Beleza que o volume é pequeno, né? Volume em média de 2 bolas arremessadas, 2,5 por jogo. Essa temporada ele tá arremessando 3,6 bolas de 3 por jogo, mas tá matando 36%. Temporada passada matou 38%. Então, ele é um cara que é capaz de matar a bolinha livre, não vai ser um cara de volume. Ele é bom defensor, que eu falei, né? Ele é alto, ele é longo, ele ajuda bastante nos rebotes, sim, ó, por 36 minutos, 6, quase 7 rebotes por jogo, 6,7 rebotes por jogo, 1,4 roubos de bola, quase um toco por jogo. Então, ele é um cara que me intriga bastante, até porque Charlotte, eu não sei o que eles estão fazendo lá, né? Eu não consigo entender. E, curiosamente, o McDaniels não joga nem 30 minutos por jogo num time que tá tancando e que não tem nem direção direito. Então, eu não sei se não vale a pena dar uma ligadinha, mas o meu favorito seria o de Anunoby. Claro, o segundo seria Jalen McDaniels, desse protótipo de jogadores aí, vamos dizer assim. Mas, novamente, contingente do que ia custar. Eu não mandaria uma pick desprotegida ou 2 picks pelo McDaniels. Eu não mandaria 4 picks, 3 picks pelo OG Anunoby, mais um jogador jovem, porque essa temporada todo mundo tem chance, como a gente falou lá no comecinho, né? O Lakers, que é o total desastre, essa temporada tá a 3 jogos da 6ª posição. Então, eu acho que vai ter muita gente querendo comprar jogadores, entre aspas, né? E muito poucos vendedores. Então, quem tá afim de se desfazer de jogadores vai pedir um preço alto, porque sabe que vai ter mais gente aí, vai ter uma competição por esses jogadores, né? Uhum. Sim, com certeza, cara. Eu acho que esses nomes aí são o que a gente precisava, né? O OG, ele já é um Herb evoluído, né? Que já tá, vamos dizer assim, dentro do que no limite realmente de onde que ele pode chegar. Então é algo que a gente precisaria já para dar esse salto exatamente para o título, né? Mas, Ivan, o que tu acha aí desses nomes aí? Tu acha que vale a pena perguntar, né? Que não
faz mal, mas dos chutadores tem até um nome que a gente falou, se empolgou aqui com o Buddy, né, que é o Malik Beasley, né, que tu falou assim que seria algum também chutador bacana, né? Mas assim, antes de tu falar desse wing aí, tu acha que esse ex-presidiário aí também teria alguma chance? A gente não liga muito pra esse histórico, né? Jackson Hayes, por exemplo, tá aí. É uma boa. É uma boa. Eu acho que assim, cara, chutadores são sempre bem-vindos. Porque, querendo ou não, a liga tá muito e cada vez, né, mais pautada nisso aí, né? O time do Pelicans que destoa um pouco, e tem mais um ou outro time. Mas muitos times vivem ou morrem pela bola de 3, né? Então é interessante ter jogadores bons nesse quesito. E eu gostei muito dos nomes que vocês colocaram, sim. Os irmãos McDaniels. Inclusive, não sei nem diferenciar irmãos, né? Eu chamei até de irmãos, mas que eles parecem, se eles não são irmãos, eles se parecem muito. Eles são boas opções, o Vanderbilt também, mas pode sair num preço um pouquinho maior, assim como o Anunoby. Concordo, na minha opinião, o melhor jogador desse daí é o Anunoby, mas tem essa questão do preço. Se não sair tão caro, ou até sair só um pouco caro, manda bala. Desculpa, é um jogador que faria... que elevaria o patamar do Pelicans, né? Mas, tirando isso, não sei se vale muito arriscar, não. Colocar muita coisa aí no papel por um jogador que não contribua tanto aí. E tem muito a ser lapidado, né? Alguns jogadores que a gente pode pegar aí nesse sentido, se for, por exemplo, um dos McDaniels, e acabar talvez até tirando minutos de algum jogador aqui promissor que a gente tem no Pelicans e... Enfim, né? E abrir mão. Só uma curiosidade sobre o nosso glorioso OG Anunoby aí. Vocês sabem como que é o nome dele mesmo? Ele chama... Fala aí. Ele chama Ogugua Anunoby. Olha que delícia de nome. Caramba, hein? Que força nominal essa daí, hein? Já tô pensando vários trocadilhos aqui que eu poderia fazer com esse nome dele. O Buddy Hield também chama Chavano Rainer. É verdade. Então, só campeão de bilheteria aqui. Eu acho que a gente pode investir um pouco nos nomes ruins aí, né, nessa off-season, então. Gente, beleza. Então, assim, eu acho que são esses os nomes aí que a gente tem, tanto para arremessadores como para wings, né? Com relação a bigs, né? A gente não é muito nosso foco, mas pro nossos ouvintes, né? São os caras aí que escutam o nosso podcast, que bem ojeriza ao Jonas Valanciunas, né? O nome mais comentado é o Miles Turner, mas o Miles Turner, assim, na minha opinião, né, é um cara que daria um bom fit com o Zion, mas o Zion não tá em quadra, então o que seria dele, né? Outro nome aqui bem, são pra gente, né, que seria o Walker Kessler, mas esse daí com certeza não está em vamos dizer assim, dentro do disponível. Tem o nosso querido Naz Reid, né, que jogou em LSU, né, então também seria um outro big. Até para comentar, né, que o nosso Willy Hernan Gomes está meio insatisfeito com o tempo de quadra, né, então assim, se tivesse algum upgrade com um terceiro big, né, talvez o Naz Reid, que em 10 minutos joga muito bem, seria um baita upgrade, mas eu já vou falar que nem o Rafa, né, eu não sei se eu queria pagar o próximo contrato dele, né. Mas assim, com relação aos bigs, assim, tem alguma coisa que vocês querem complementar? Até que a gente já chegou no consenso que não seria, né, uma prioridade pra gente nesse momento. Eu vou lançar mais um nome aí que tá especulado e surpreendentemente o preço tá abaixando pelo que foi reportado ultimamente aí, que é o John Collins. Mas eu não é um cara para sair do banco, então eu teria que usar ele na 5 ali, a gente teria que se livrar também do Valanciunas pelo salário dele, né? Mas eu particularmente eu gosto do jogo dele, ele arremessa assim de 3,
Eu acho ele um bom jogador, sim. Eu acho que ele seria até um fit melhor com o Zion do que o Valanciunas. Mas, novamente, eu não sei a longo termo, assim, o que ele acrescentaria para o Pelicans, assim, para elevar, que nem você falou, né? Elevar o patamar do Pelicans de bom time perigoso para disputar o título mesmo. Eu não acho que ele seja o suficiente. É verdade. Ivan, com relação ao outro nome aqui, Jakob Poeltl, tu acha? Tem, assim, te agrada um dele? Um cara até, pessoal, que, assim, se encontrou lá em Orlando, que é o nosso querido Bol, né, que tava quase um preço aí de segunda rodada, aí a gente poderia ter dado uma ligada também, né? Hoje também seria um baita fit pro time, né? Mas aí, Ivanzinho, Com tu acha? Bol você me lembra de Mobamba, que talvez é um nome que talvez é até mais acessível no momento com o preço do Bol aumentando. Mohamed Bamba, gosto também. Com todo respeito, você me lembrou muito bem. É um cara que até já tinha cogitado, talvez já até falei em um podcast do Mobamba. Caramba. Isso mas- é querer se livrar de Jackson Reyes de qualquer jeito. Não é. Talvez seja, então. Talvez seja um pouquinho de ranço. Mas o Mobamba protege o aro ali e. Enfim, né? Aí é novo, né? É novo e talvez não deve ser tão burro igual o Jackson Reyes. Mas é tudo isso, a questão de não ter. Eu não sei se o preço vai compensar para caras como esse, né? O Poro também é um jogador que contribui bastante. Uma característica diferente do JV é um cara que ele teria tem condições de ser titular, né? Mas não sei se o Pelicans tá disposto a gastar agora com isso, que não é nem a principal necessidade do time, né? Tá certo. Então, Rafa, por favor, fale o que você tem de boa notícia para Devonte Graham, que todos os rumores botam o nome dele aí nessa fogueira, né? Então, assim, fale aí qual que é a tweak no contrato dele que nem a gente sabia. Pois é bom, mas acho que o pessoal que vai ouvir vai ficar pistola, né? Mas vamos lá. O que acontece é que o nosso glorioso Vonte, ele tem ainda essa temporada e tem mais um ano ainda, mais dois, desculpa, né? Ele vai até a temporada 24-25 aí, sob contrato com a nossa apelação, né? E a gente, que nem vocês falaram, a gente tá tentando de qualquer maneira encaixar esses 12 milhões e meio dele aí, em trocas aí, porque ele realmente tá uma tristeza. Nos últimos 15 jogos, ou 20 jogos, na verdade, ele tá chutando 29% de field goal, não é nem de 3. Então é uma coisa maravilhosa. O que acontece é que hoje ele é um asset negativo, ele tem valor negativo. A gente teria que adicionar alguma coisa para que alguém simplesmente tire ele das nossas mãos, né? Porém, o último ano de contrato dele, que é em 2024, 2025, só tem 2,8 milhões garantidos dos 12 milhões e meio. O que torna ele, na próxima temporada, basicamente um aspirante. E aí sim, com certeza ele tem mais valor simplesmente por ser um aspirante. Ele é efetivamente um aspirante, né? Qualquer time pode cortar ele e pagar só 2,8 milhões e tá livre dele, tá livre dos 12 milhões e meio. Então, agora, né, que a gente descobriu essa informação aí, 2 anos de Pelicans aí, né, na caminhada dele, eu me questiono quanto que o Griffin vai segurar ele, não ativamente, cara, se alguém quiser ele pode levar, mas eu não acho que ninguém quer ele, né? Então eu não acho que o Pelicans e o Griffin vão pagar só para tirar ele das mãos, ou então envolver ele numa troca que não seja para bater salário, ou que não seja por um jogador que, né, a gente já falou, que eleve o nível. Eu acho que as chances, agora que eu sei dessa informação, né, que a gente sabe dessa informação, eu acho que as chances do Devonte ficar no Pelicans essa temporada e na próxima deadline ele sim ser aí ofertado e ter, de fato, algum valor no mercado aumentam bastante, né? Então, o que vocês acham aí? Eu, particularmente, acho que, a não ser que seja para um OG Anunoby, algum jogador assim que realmente mova o Pelicans, eu não acho que
o Griffin está disposto a pagar ou envolver ele e ter que adicionar mais uma pick, por exemplo, só porque ele está no acordo para mover o Graham. Ei, Ivan, eu acho que o Rafa garantiu mais um ano de Devontae Green no time. Mais umas 30 charges que ele vai tomar aí até o fim da próxima temporada aí, tá garantido. Eu confesso que apesar, né, do salário dele se incomodar um pouquinho, eu não ligo muito que ele fique no time não, contanto que ele não entre em quadra. Aí o problema é com o Willi, né? O Willi que tá com essa palhaçada. É que aí temporada que vem o tempo vai virar jogo, vai ir pro Steph, né? Se tudo der certo. Aí o Graham pode assumir o lugar dele. E já tô cravando aqui, hein? E Jay Liddell, próxima temporada, vai ser o nosso Dyson dessa temporada. Ele vai roubar minuto de alguém. Tomara, hein? Por isso que essa vaga de terceiro big aí, assim, do Willi aí, realmente se der pra despachar ele aí, pra ele ficar feliz, que é o que a gente espera, né? Que ele merece, né? A gente seria o cara realmente pra estar assumindo. E parece, pessoal, que ele tá evoluindo bem, né? E eu acho que se o nosso DM, que é tão cauteloso, né? Pode até dar uns minutinhos aí no final da temporada aí pra ele. Pois é, vamos torcer aí, né? Vamos torcer. Eu gosto muito do jogo dele aí, a gente tá falando no grupo hoje aí, mas deem uma atençãozinha pra ele aí, principalmente na próxima temporada, porque o moleque é diferenciado, ele é bom, viu? Pois é. Então, gente, eu acho que de trade deadline a gente não vai falar muito. Eu acho que até o próximo episódio aí já ter acontecido alguma troca ou a gente já vai ter mais alguma informação. Então vai ser um assunto recorrente nesse próximo mês aí que a gente vai estar passando para vocês, mas não fiquem desesperados, né? Nesse momento a gente não tem uma necessidade, né, de apertar o gatilho para dizer, não, preciso agora fazer esse movimento para ser campeão, que a nossa janela aí tá mais para o ano que vem. Então acho que ter esses ativos aí pra gente fazer essa troca aí para o ano que vem, eu acho que vai ser bem mais importante, né? Então, gente, eu acho que já deu um papo bem bacana aí pra gente estar conversando, né, com o nosso público. Eu não vou fazer aquela previsão dos próximos jogos, só vou comentar rapidamente aí que não vai ser tão fácil, né? A gente tem uma tabela um pouquinho meio caótica. Vamos pegar a Heat aí 2 vezes, um em casa, uma fora. Vamos pegar esse Magic que tá embalado aí com esses caras de tudo de 2,8 metros, 2,10 metros aí, que armam, defendem. Paulo Banqueiro querendo aí o seu Rookie of the Year, né? Então não sei o que pensar disso. Vamos ter uma sequência de jogos aí em casa aí contra Nuggets, Timberwolves e Wizards, que eu acho que a gente tem como ter uma boa sequência, né? Daí, né, até o final do mês ainda vamos pegar Bucks, né? E mais uma vez Nuggets e Mavs. Então, gente, Ivan, por favor, aí dá seu destaque final, né? Fala pro pessoal aí onde te encontrar, onde interagir, né? Se o pessoal vai querer entrar no nosso grupo do Zap aí para ver essas 1000 mensagens aí no dia aí falando desde que o Jonas Valanciunas é um bagre, né? Até coisas totalmente aleatórias. Manda um aí pra galera aí. Bom, galera, valeu aí ter escutado até agora, até o final. Me encontrar, vocês já sabem, né? Pelicans Brasil no Twitter lá. Quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, só mandar uma DM que eu coloco vocês lá. Mas saiba que você tem que entrar empolgado, porque eu, por exemplo, não consigo acompanhar as mensagens não. Não sei nem se alguém consegue, né? Porque é isso mesmo, é papo de 100 mensagens aí quando não tem jogo. Quando tem jogo, às vezes eu vou ver tá 999 mais. Então, mas é o povo animado, povo engraçado. Fica aí até um abraço para todo mundo. Espero que todo mundo que manda mensagem no WhatsApp escute a gente, né? Escute aí a gente falando de vocês, falando do Valanciunas. A gente lê, a gente pode até não comentar na hora, mas a gente vê
todas as coisas belas que vocês chamam Valanciunas, que vocês falam do time. Mas é importante, né? É importante ver a fanbase do Pelicudo crescendo cada vez mais. E que continue assim, né? Vamos torcer pra gente ter um pouco mais de sorte aí contra as lesões até o próximo podcast. Pra gente vir aí mais animado, falar que o Pelicans voltou pra briga da conferência. Mas se não, se manter assim tá bom também. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, Ivanzinho. É bem isso aí, gente. Você quer conversar, você quer encontrar alguém que fala do Pelicans aí, fala com a gente que a gente vai jogar você dentro de um hospício, não é não, Rafa? Então, Rafa, aproveita e fala, pessoal, onde não te encontrar, fale aí o teu destaque final pra galera. É bem isso mesmo, o hospício, e curiosamente agora que você lançou essa daí, é o único lugar que você pode me encontrar no Hospício Pelicano lá, que é esse grupo nosso aí. Mas é isso aí, galera. Por incrível que pareça, olha, ó, mensagem positiva no final pra gente começar o ano feliz e começar bem, né? Faz já 2 meses que o Ingram tá fora, né? E já tem vídeos dele arremessando. E os últimos reports são de que ele tá meio que liberado, falta ele ter confiança de poder voltar para a quadra, então eu acho que tá bem próximo dele retornar aí. O Zion deve ser avaliado semana que vem aí, né, para ver como que tá a progressão da lesão da coxa dele, então eu acho que até o próximo podcast aí, se nenhum desastre natural acontecer, a gente já deve ter pelo menos o Ingram e o Herb de volta. Então, quem sabe aí, né? As coisas não voltam a melhorar para nossa apelação aí. No mais, muito obrigado, galera. E até a próxima aí, né? Um abraço para todo mundo aí. Bom começo de ano pra gente, né? Tá certo, um bom começo de ano, né? Acho que essa aqui é a nossa palavra-chave e saúde, né? É o que tá todo mundo precisando aqui. Então, gente, mais uma vez aí, né? Obrigado até escutar até agora, né? Nosso programa. Mas aproveitem, né? Já que às vezes a gente pega esses pequenos hiatos aí, né? Escutar mais de uma vez, escutar metade num dia, escutar metade na outra, né? Mas o importante é que a gente mantenha esse canal, né? Por enquanto ainda não decolou do jeito que a gente esperava, até pela toda essa questão aí, né? De lesão, o time vai, mas com relação que a gente estava até ano passado e hoje brigando aí pelas cabeças aí da conferência, né? Mantendo essa regularidade. Então a gente espera que o projeto aí possa também crescer junto com o time, né? Então a gente conta muito aí com a indicação de vocês, muito com a colaboração, né? Que justamente o que motiva a gente, né? Tá aqui a meia-noite aqui de uma terça-feira e gravando aí, né? Para trazer todas essas informações, essas curiosidades aí do time. Tá bom, pessoal? Então, eu não vou prometer que é daqui a 15 dias, mas a gente vai lutar para que seja, né? Daqui. E como o Rafa falou, né? Com uma sequência boa, para estar todo mundo feliz aí, se preparando para o All-Star Game aí e para alguma novidade da Trade Deadline. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, um grande abraço e até a próxima! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.